Mudança grande de estratégia da Ferrari, vamos falar sobre isso e mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos para um vídeo ferrarista, isso mesmo, um vídeo só sobre Ferrari. Hoje mais cedo tivemos vídeo sobre a manipulação de resultado em Mônaco. Dê uma olhada se você não assistiu, eu quero saber a sua opinião lá. E também já avisando que a nossa live a partir dessa semana será quinta-feira às 21 horas a pedido de vocês. Então não perca, faremos a live no Ressaca Express, pré-GP Espanha, etc. Primeiro assunto então sobre Ferrari é obviamente que vocês estão me perguntando a todo instante da questão do Hamilton com o seu engenheiro, que o Hamilton falou com ele no rádio, isso posteriormente tomou conta das redes sociais, e o engenheiro não respondia. O Hamilton depois fala, pô, você tá chateado comigo, tá bravo comigo, e ele não responde de novo, e isso foi só uma pequena amostra do que tem acontecido recorrentemente entre Hamilton e seu engenheiro, com vácuos, às vezes respostas atravessadas, etc. Isso já aconteceu em outros GPs. Vocês me perguntaram bastante sobre o assunto, é claro que é estranho o engenheiro simplesmente não responder, deixar aquele vácuo, né? Fica uma situação estranha e passa uma imagem de que há algo errado entre ele e o Hamilton. Só que o Frederico Vasseur, o chefe da equipe, foi perguntado. E ele respondeu o seguinte, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição para vocês, tá? O Vasseur falou o seguinte, quando um piloto pergunta alguma coisa entre as curvas 1 e 3, nós esperamos até o túnel para poder responder, para não ter que falar com ele durante as curvas. Não é como se estivéssemos dormindo ou bebendo uma cerveja no pit wall. É porque nós concordamos em falar em uma determinada parte da pista. Ele ainda fala que, honestamente, não existe tensão no cara que está ali a 300 por hora passando perto dos muros perguntando alguma coisa. E diz que conversou com o Hamilton após a corrida e que ele não tem absolutamente nada de ruim para comentar, não tá chateado, não tá bravo com a equipe, nem nada assim. Ou seja, de acordo com o Frederico Vasseur, há um combinado na Ferrari de que em determinados pontos da pista você conversa com o piloto, por isso o Hamilton não foi respondido naquele momento. É claro que a internet por si só está empolvorosa e a gente não sabe até que ponto é verdade a resposta do Frederico Vasseur também. Isso deve ser dito, né? Pode ser só um jogo de mídia ali. De acordo com o Vasseur, não há nenhum problema, não há nenhum ressentimento, não há nenhuma mágoa, não há nenhuma rusga entre Hamilton e seu engenheiro, e isso é mais uma coisa aí fabricada propriamente. Ou seja, oficialmente tá tudo bem. Só que a gente sabe que está tendo uma adaptação um pouquinho difícil entre Hamilton e o engenheiro, por mais que de vez em quando eles troquem algumas mensagens legais ali de incentivo um ao outro. De qualquer forma, a corrida do Hamilton foi uma corrida onde ele ficou ali, assim como os outros, simplesmente cobrindo estratégias, basicamente, não dava para arriscar muita coisa, terminou na 5ª posição, viu seu companheiro terminar em 2º, diria que num contexto geral para o Hamilton não é ruim terminar em 5º, ainda mais que ele está se acostumando com esse carro da Ferrari, ele está tendo dificuldades de se adaptar a esse novo motor. E uma prova como Mônaco, onde para um cara que não está adaptado com o carro, para ele errar ali e abandonar seria muito fácil, então vejo até que para o Hamilton não foi muito ruim. É claro que nos pontos do campeonato, o Leclerc vai abrindo cada vez mais do Lewis Hamilton. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que existe alguma rusga, que essa fala do Vasseur é alguma coisa ali só para tirar a imprensa de cima, tem briguinha, ou não? Realmente é só isso mesmo, eles têm um combinado que em determinadas partes do circuito eles vão conversar e naquele momento não era ainda a hora de responder o Lewis Hamilton. Fala aí nos comentários a sua opinião sobre essa circunstância. Agora vamos para a notícia principal deste vídeo, que é uma mudança grande de agenda da Ferrari. Você deve se lembrar que trouxemos para vocês há alguns dias que a Ferrari teria um pacote para Barcelona por causa da mudança do regulamento e também porque é uma pista, diferentemente de Mônaco, que dá para você testar coisas, né? Então você vai ter a mudança com a diretiva da asa dianteira e todas as equipes devem trazer uma asa dianteira ou levar uma asa dianteira diferente para Barcelona. Muita gente fala que vai ser um novo campeonato daí em diante. Vasseur disse que estavam sim um pouco frustrados com o final de semana, porque eles tinham ritmo para ganhar a corrida. Nós vimos que a Ferrari realmente brigou, e isso foi bem interessante de ver. Eles estavam sim no páreo para o Grande Prêmio de Mônaco, mas quando questionado sobre a atualização de Barcelona, Vasseur falou o seguinte, todo mundo está marcando o final de semana da Espanha como um ponto de virada, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então a Ferrari está focando apenas nela mesma. Vasseur ainda disse que a Ferrari deu um passo à frente nas curvas rápidas e em Mônaco foram bem nas curvas lentas. Então eles vão buscar confirmar esse pacote, essa hipótese, na Espanha.
E aí, quando foi mais uma vez ali falando sobre a atualização por si só, ele disse que terão uma asa dianteira nova no Grande Prêmio da Espanha, assim como todas as equipes, mas faz sentido levar apenas a asa dianteira para entender efetivamente o que mudou no carro, para ter uma imagem clara da situação. Ou seja, a Ferrari não terá, de acordo com essa fala do Frederico Vasseur, um pacote de atualizações na Espanha. Ela vai levar somente a asa nova para compreender os dados, entender qual o impacto dessa asa nova no carro e então fazer as atualizações em cima do que aprendeu com a nova asa. É uma mudança grande, nós sabemos que algumas equipes vão levar mais peças para Barcelona, é esperado que McLaren, Red Bull e Mercedes tenham um pacote de atualizações, a não ser que eles também mudem de ideia e façam uma estratégia parecida com a da Ferrari, mas a estratégia da Ferrari, ela não me parece ser burra, pelo contrário, faz sentido. Se você vai ter uma asa dianteira nova que todo mundo está falando que vai ser um game changer para a temporada, então faz sentido você querer entender exatamente no que essa asa está mudando o seu carro. Quais são os impactos dessa mudança, onde você está ganhando, onde você está perdendo, se ampliou a sua janela, por exemplo, de acerto. Enfim, o que vai estar impactando através dessa nova asa dianteira. Para mim faz sentido. Só que, claro, na situação da Ferrari, que é uma equipe que vem tendo problemas nessa temporada 25 para compreender o carro e também para atualizar esse carro, fica uma sensação de urgência, uma sensação de que eles poderiam ser um pouquinho mais agressivos nesse desenvolvimento e fazer a exemplo de outras equipes que devem ter pacotes em Barcelona. Então eu não diria que é necessariamente certo ou errado fazer esse tipo de estratégia. Só diria que para a Ferrari talvez exista uma pressão maior por ser a maior equipe, por ter torcedores muito apaixonados no mundo inteiro, por até mesmo os haters quererem saber o que vai ser da Ferrari, e obviamente você tem Lewis Hamilton, você tem Leclerc, você tem uma fanbase e uma torcida e o mundo da Fórmula 1 de olho em você por causa de várias circunstâncias, de vários pontos, e aí a pressão por resultado acaba sendo maior, pelo menos essa é a sensação que eu tenho falando de Ferrari. Mas essa é a grande novidade, quero saber a sua opinião, se você acha que a Ferrari vai conseguir ainda dar a volta por cima, se você acredita que essa mudança na asa dianteira vai mesmo ser um game changer, e aproveito para dizer para vocês que na Instant Gaming está tendo vários jogos e gift cards em promoção, inclusive jogos grandes, entra pelo nosso link aí na descrição, e você tem camisetas da Ferrari, do Hamilton, do Leclerc e de todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR, inclusive moletons belíssimos, 100% algodão, não encolhe, qualidade garantida. Você entra pelo nosso link e ainda aproveita a promoção de Dia dos Namorados. Em compras acima de R$350 você ganha uma camiseta grátis. Você já coloca a camiseta no checkout junto e coloca o cupom AMORZÃO para então ter o desconto e o frete grátis. Compras abaixo desse valor você efetua com o cupom RESSACAMOTOR para ter um descontinho também e frete grátis. Um grande abraço, valeu e falou!